Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse videocast especial do mês de junho. É um mês de conscientização sobre o lipedema, gente. Hoje a gente vai falar sobre a condição que afeta milhões de mulheres no mundo e que, infelizmente, ainda é pouco conhecida, né? Por isso, contamos com a presença de um médico especialista no assunto, Dr. Diego Torrico, e também com uma paciente incrível, a Valéria Mendes, ela que vai compartilhar com a gente a sua história de superação, né, Valéria? Prepare-se, então, para uma conversa incrível, informativa, emocionante e muito acolhedora. Eu sou Letícia Benassi, eu sou apresentadora, sou jornalista, sou radialista e é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, né? O lipedema ele só foi reconhecido pela OMS em 2022, gente. No Brasil, cerca de 10% das mulheres têm lipedema e muitas nem sabem disso. Com a gente nesse bate-papo, eu quero dar boas-vindas ao Dr. Diego Torrico, ele que é cirurgião geral, nutrólogo e especialista em lipedema. Dr. Diego, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Letícia. É realmente um prazer estar com umas pessoas que conhecem sobre lipedema, que sabem que é a doença, e pensar que estamos com uma paciente muito querida, que é a Valéria, que ela vai nos contar a história dela de superação e entender de que lipedema é uma doença que não tem cura, mas uma doença que pode ser controlada, que vamos estar abordando esse tema durante o videocast todo. Então vamos começar falando do conceito, né, da doença. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que é lipedema e como é que ele se diferencia da obesidade comum e da celulite. Então, lipedema é uma doença crônica progressiva. O que quer dizer crônica progressiva? Que é uma doença que não tem cura, como eu tinha mencionado no começo. Uma doença que não tem cura, mas que pode ser controlada. Ela vem acompanhada de uma desproporção de gordura, especialmente em alguns lugares da perna, como por exemplo nádegas, coxas, culote, glúteos, e uma desproporção que, além da desproporção, ela vem associada a uma dor física, uma sensação de peso nas pernas, aparecimento de hematoma em alguns lugares da perna, aquelas celulites que não é celulites, aquele aspecto de pele de laranja, aquela deformidade no joelho, aquela deformidade no tornozelo que você não identifica. Isso que é lipedema. E quais são os sinais e os sintomas mais comuns que indicam que a mulher pode ter o lipedema? Letícia, os sinais que a gente consegue evidenciar durante a consulta, podemos ver que o aparecimento especialmente daquelas nodulações ou ondulações na perna, que não desaparece com atividade física, com treinos, você passa mal e sente aquelas ondulações na perna toda, aquele acúmulo de gordura que está em algum lugar do joelho, do tornozelo, igual eu tinha mencionado, a sensação de peso. Às vezes o paciente pode relatar que tem uma sensação de peso, mas também uma dor intensa, uma dor que a pessoa não consegue nem encostar a mão porque realmente o lipedema dói. Entendi. E o lipedema, como é que ele aparece? Assim, existe uma causa definida? Ele é hereditário? Tem alguma relação com hormônios? Pensamos de que o aparecimento do lipedema, ela tem um predomínio sim genético, por isso que podemos identificar de que algumas mulheres podem tentar ver se na família alguém tem lipedema, irmãs, mães, tias paternas. Então pensamos que ela tem um predomínio sim genético. Ainda estamos estudando, por ser uma doença nova, precisamos identificar qual que é a etiologia, mas pensamos em que tem um predomínio sim genético. Entendi. Bom, recentemente a gente teve uma participante do Big Brother Brasil, né, inclusive a edição 24, que foi a Yasmin Brunet. Ela contou que foi diagnosticada com lipedema, e até chegou a falar sobre isso, né, durante o reality. Segundo ela, antes de descobrir a doença, ela passou por alguns diagnósticos errados. E aí depois de sair do programa é que ela pôde ter essa certeza, né, do que se tratava.
Como é feito o diagnóstico, doutor? Ainda é possível haver confusão ou demora para identificar o lipedema? Claro que sim, o diagnóstico é 100% clínico. Precisamos examinar a paciente, precisamos sentir as nodulações, precisamos conversar com o paciente e abordar a história dela desde que ela era adolescente, porque o lipedema ele existe desde que ela, às vezes, começou a primeira menarca, que é a primeira menstruação, quando começou a parte hormonal a ser realizada, as pacientes relatam que as pernas delas mudaram. Então, a abordagem ela é feita, sim, através de uma boa história clínica, uma anamnese completa, um exame físico bem detalhado e, claro, utilizamos também alguns exames complementares, como, por exemplo, uma densitometria corporal, que é um exame em que a paciente entra e faz, tipo, uma ressonância e vê se ela tem algum acúmulo de gordura, presença de gordura em algum lugar. E associamos também alguns outros exames laboratoriais. Paciente geralmente com lipedema tem deficiência de vitamina D, tem deficiência de ferro, então são alterações que já coincidem com a história, mas o diagnóstico do lipedema ele é 100% clínico. Entendi. E quais os estágios ou graus do lipedema e de que forma que eles afetam a qualidade de vida da mulher? Nós temos estágios de 1 ao 4 pela literatura. Ela mostra que o grau 1, geralmente, o estágio 1, é um estágio onde a paciente com lipedema ela tem um estágio inicial. É onde você começa a identificar que tem um acúmulo de gordura em algum lugar da perna, uma desproporção. E do estágio 4 já podemos ver grandes volumes de gordura e nódulos na perna. Então, nós podemos pensar que a classificação dela em estágio vai de 1 ao 4, considerando 1 o estágio inicial e 4 o estágio avançado. E por graus nós podemos ver o grau 1, 2, 3, 4 e 5, onde dependendo da localização anatômica, podemos perceber de que a paciente tem um grau 1 se estiver acumulado, o acúmulo de gordura estiver, por exemplo, só nas nádegas, no culote, está no grau 2, quando a paciente tem já mais nas pernas, nas coxas, no joelho, e aí podemos identificar. Pode existir também, lembrar que existe lipedema nos braços também. E o lipedema nos braços também precisamos classificar por graus, se é grau 1, 2, 3 ou 4. Entendi. Isso que eu ia perguntar, se existe algum lugar, uma localização específica, né, para o lipedema aparecer, porque a gente vê sempre exemplos da cintura para baixo. Da cintura para baixo, exatamente, Letícia. Pensamos que lipedema é somente nas pernas, mas não. Existe lipedema nos braços. Já existem alguns artigos na PubMed falando sobre lipedema em abdômen e em alguns outros lugares, mas são pequenos casos, assim, não tem estudos ainda que mostrem que o lipedema está em outra região anatômica que não seja braços e pernas, mas se vamos pensar na incidência, a maior parte é nas pernas. Entendi. Bom, como a gente comentou no início, né, o lipedema ele foi reconhecido como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, muito recentemente, né, foi em 2022. Na sua opinião, doutor, esse reconhecimento trouxe impactos positivos para a gente? Que tipo de consequência isso pode ter, tanto para quem convive com a doença, como para a sociedade, assim, de uma forma geral? Com certeza, o lipedema ele trouxe maior visibilidade para as mulheres que há muitos anos atrás não sabiam que essas pernas que elas tinham, essa desproporção, esse acúmulo de gordura, essa dor que elas sentiam, essa sensação de peso que podia ser lipedema. Então, isso trouxe maior visibilidade tanto para o profissional quanto para o paciente. Por isso que nós não vemos pessoas da terceira idade, as nossas vós, as nossas mães que falaram que um dia trataram de lipedema. Agora que nós entendemos que pela nossa história, podemos identificar e falar, minha mãe, ela tinha lipedema, minha avó, agora que eu penso, eu tenho lipedema, mas minha avó também tinha, minhas tias paternas, elas tinham. Então, a doença já foi, ela descrita em 1940, mas agora
trouxe mais visibilidade pelas influencers que falam muito de lipedema, pelas histórias que a gente vê de pacientes que relatam, que a gente tem profissionais em vários lugares do Brasil, especialmente, que já sabem que lipedema é uma doença e já tem igual você falou, a OMS já classificou ela como Sim. doença e algo que a gente precisa realmente manter para o futuro. Importante também a gente reconhecer essa como doença, porque às vezes a pessoa acha que é obesidade. Eu vou fazer exercício físico, eu vou malhar que isso vai melhorar. Então, não existir essa confusão e a OMS ter reconhecido como doença, eu acho que já é um informativo muito grande para as mulheres procurarem ajuda, né? E começar a tratar, porque se a mulher acha que é simplesmente gordura, eu vou fazer exercício físico e não cuidar direito, ela pode se frustrar e aquilo nunca vai acabar, porque ela não diagnosticou como lipedema, ela não cuidou da forma que deveria, né? Exatamente, a Valéria que vai nos contar isso depois, que é uma paciente que realmente passou por tudo isso. E acredito que não seja só a história da Valéria. Existem muitas histórias que realmente mostram de tudo isso que você falou. É uma doença negligenciada, uma doença subdiagnosticada, uma doença que mostra que é uma doença que parece que a paciente fosse uma paciente desleixada, mal cuidada, que não faz nada por ela. Mas agora, igual você falou, nós temos uma visibilidade grande através de tudo isso que está fazendo. Isso vai trazer realmente resultados promissores para as nossas pacientes. Ótimo, e já vamos falar com ela então, a Valéria, gente, que está aqui. Ela que, nesse bate-papo com a gente, ela vive o lipedema na pele, né? A Valéria Mendes, que está com a gente, recebeu já o diagnóstico da doença. Valéria, muito obrigada por topar conversar aqui com a gente e compartilhar com a gente a sua história, tá? É uma história desafiadora. É, né? Tudo começou quando eu era mais jovem. Eu observava o corpo das minhas amigas e falava, gente, tem algo errado com a minha pele. A textura, ela não era totalmente lisa. E em 2020, me chamou muita atenção quando eu estava com uma amiga, nós estávamos em Porto de Galinhas, e nós estávamos num local tão lindo, tão bonito, e eu pedi ela para registrar a foto. Quando eu peguei e olhei aquelas fotos, falei, meu Deus, eu não estou acreditando, que pele é essa? Ainda brinquei com ela. Tira isso. Ela, você quer que eu faça Photoshop? Eu falei, não sou eu. Aí ela falou comigo assim, mas assim, tá difícil, né? Brincou ainda comigo. Então, assim, a pele, ela fica muito lisa, não fica lisa, ela fica muito ondulada, o aspecto de casca de laranja. E isso faz com que também, olhando as suas fotos, os registros, sua autoestima fica bem baixa. Entendi. E há quanto tempo atrás você começou a perceber isso, assim, que essa diferença que você me contou, tem quanto tempo você começou a perceber que estava diferente no seu corpo? Com mais intensidade foi em 2020. Porque toda a minha vida eu sempre fiz muita atividade física, fazia corrida, trotinho de 12 quilômetros, fazia spinning, fazia bicicleta, caminhava, fazia todas as atividades, mas sempre me frustrava. E aí, o que te chamou a atenção, assim? Você me contou que tinha a pele tinha esse formato e tudo mais. O que mais chamava a atenção? Quais os sintomas? O que você sentia? Perna pesada, inchaço, desconforto, vontade de não caminhar, porque as pernas pesavam muito, e tristeza. E como é que foi a sua jornada, assim, até o diagnóstico? Até você descobrir que você tinha realmente o lipedema? Buscando tratamento. Ia ao médico e o médico diagnosticava, isso é celulite, 3º grau, por falta de conhecimento. E eu falei, mas eu malho. Ele, mas a dieta, você tem que fazer uma dieta mais específica. Eu falei, doutor, eu faço tudo, eu faço acompanhamento com o nutrólogo. Eu diminuo a alimentação, alimentos mais saudáveis, brincava ainda verde escuro. Ele falava, isso aí é celulite de 3º grau, talvez uma cirurgia futuramente.
Te sugeriram cirurgia, então? Cirurgia, futuramente, para remover a gordura. Entendi. E como que essa situação afetava a sua autoestima, assim? De que forma que você ficava? Suas relações, seu dia a dia, como é que era? Eu não podia usar uma bermuda, eu não podia usar um short. Hoje eu estou de vestido, ó. Tá de vestido linda hoje. Eu estou me sentindo, tá estou me sentindo gente. mais amada, com autoestima mais elevada. Eu estou sendo muito bem cuidada. Obrigado, Valéria. E qual foi, me conta assim, qual foi a chave, o momento de virada ali? Aquele ponto que você falou, gente, eu preciso descobrir o que eu tenho, eu preciso buscar uma ajuda de verdade aqui. Eu pensei que eu fazendo a cirurgia plástica, eu fazendo a lipo, ia resolver meu problema. Só que eu fui no consultório da plástica e comecei a conversar com o doutor Ismael, comecei a fazer um tratamento lá. E aí tive a honra e o prazer de conhecer o doutor Diego Torrico. E comecei o tratamento com a equipe toda. Vendo os posts dele no Instagram, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tenho lipedema. Você se identificou? Eu me identifiquei. E aí eu voltei na consulta com ele. Quando eu voltei na consulta com ele, eu relatei, doutor, eu acho que eu tenho lipedema. E ele fez um atendimento tão humanizado e foi tão genuíno naquele momento que eu me encantei, me enchi de esperança. Ele falou que ia me ajudar. A partir daí, ele falou comigo, Valéria, você precisa de uma consulta mais detalhada. Eu preciso te analisar melhor. Vamos marcar uma consulta? E assim eu fiz. E como é que foi a ordem cronológica, assim? Você descobriu, em 2020, você começou você ficou incomodada, foi isso? Como é que foi a ordem cronológica até você descobrir o lipedema, assim? 2020, você ficou nesse incômodo, né? E aí você teve diagnósticos errados. Sim, foram vários diagnósticos errados. Vários. Me indicaram fazer até carboxiterapia. Fiz, dói muito e não resolveu. Fiz modeladora. Fiz muitas massagens modeladoras achando que realmente ia resolver e não resolveu. E não resolveu o problema, é o contrário. A modeladora, ela inflama mais. A modeladora inflama mais. Entendi. E aí, no ano passado, você encontrou o doutor Diego? Exatamente. Ano passado, eu tive essa honra de encontrar o doutor Diego. E a partir daí, ele me ajudou e continua me dando as mãos. Ele me dá toda a assistência. Ano passado que começou nossa história, né? Ano passado começou nossa história. Tem uma história. E como é que foi, assim, quando você encontrou ele? E, enfim, você encontrar um profissional que acolhesse a sua história, assim, a sua dor, que eu imagino que você sentia dor também, né? O lipedema dá dor, sim, né? Como é que foi você achar esse profissional que te acolheu, né? Que entendeu ali, enfim, você encontrou o que você... Porque eu imagino que deve ser muito frustrante, né? Você ficar tendo diagnósticos errados e continua com o problema. Igual você falou, você corria, malhava, celulite, eu me alimento bem. Então, assim, você não ficar sem norte, né? E aí, quando, enfim, você encontrou, qual que foi a sensação que você teve? Quando eu encontrei o doutor Diego, eu falei assim... Eu encontrei um diamante. Ai, meu Deus. Eu encontrei um verdadeiro diamante, porque um atendimento com conhecimento técnico, porque ele tem muito conhecimento, e um atendimento tão humanizado. E o que mais me impactou nesse momento, e que me encheu de vida e de alegria, foi quando ele falou comigo assim, Valéria, fique tranquila, eu vou cuidar de você como se fosse minha irmã. Eu me lembro disso. Ela até chorou. Isso realmente me encantou, porque ele pôde realmente... Eu percebi que ele foi tão empático que ele sentiu verdadeiramente a minha dor. Que é o mais importante, assim, a gente não... a técnica é importante, a teoria é muito importante, mas a gente tratar o outro como um ser humano é o mais importante, né, dessa área da saúde, assim.
Com certeza. Com certeza, não. Isso que a Valéria fala, tratar com empatia. Você não precisa, às vezes não precisa de um suplemento, de uma medicação, não precisa de algo assim mais grande quanto você confiar na paciente que você tem do seu lado, cuidar dela igual eu falei com ela, cuidar como ela se fosse alguém da minha família, como se fosse minha irmã, porque eu queria muito que se alguém da minha família fosse ou tivesse diagnosticado com lipedema, ela seja tratada de forma certa, com um profissional adequado, com um tratamento adequado, com a empatia que a gente precisa tratar nossos pacientes de lipedema, porque além da doença física, as pacientes com lipedema cursam com uma doença emocional, né, Valéria? Afeta nosso psíquico. Exatamente. É uma doença que piora a qualidade de vida, piora relacionamentos. As pacientes de lipedema deixam de ir para as atividades sociais, deixam de sair, deixam de ir para a praia, deixam de ir para acontecimentos que já ouvi muitas pacientes falar. Eu deixei de ir à formatura do meu filho porque não tinha um vestido para usar, não tinha uma roupa para vestir. Isso realmente assim influencia muito. Então, assim, na parte psicológica, acredito que é a parte mais importante do tratamento de lipedema. Você confiar no processo do seu paciente, confiar naquele paciente que vai fazer de tudo, porque é uma paciente que já foi julgada por muitos médicos, já passou por muitos profissionais, que igual ela conta, que falaram que era uma celulite. Mas não, se você acolher essa paciente, se sentir a dor dela. Um dia eu estava voltando do aeroporto e eu falei, meu Deus, as pacientes todas usam as meias compressivas, aquelas meias. Eu vou sentir como que fica essa meia em mim. Eu sou homem, eu não tenho lipedema, mas eu quero sentir como que é estar no aeroporto com uma meia, andar com a meia a viagem inteira. E eu coloquei a meia. Tava de short, mas tava com a meia. Todo mundo olhava, mas não ligava, porque eu queria sentir o que minha paciente sentia. Sim. E isso é importante, você sentir a dor da sua paciente para poder entender, como diz o nosso... Entenda, trate e viva. Viver, deixar a paciente viver depois. É isso, né, Valéria? Com Valéria, certeza. o que mudou a sua vida desde que esse diagnóstico chegou? Desde que você conheceu o Dr. Diego? Minha autoestima. Obrigada por devolver minha autoestima. Minha autoestima, me sinto mais feliz com o meu corpo, não fico brigando mais com as minhas roupas, não fico brigando mais com o meu corpo olhando no espelho e me denigrindo. Então, o lipedema não é só uma condição física, ela afeta o nosso psíquico. Você tem alguma história, assim, de algum momento que você se sentiu muito afetada psicologicamente, assim, pelo lipedema? Alguma história que você tem pra contar pra gente, que você ia, igual ele contou, né, da formatura, que a pessoa não foi na formatura porque não queria usar vestido. Você tem alguma história? Você lembra de algum momento, assim? Sim, eu já deixei de ir numa festa de 15 anos por causa de roupa. E eu queria uma roupa mais bonita, mais jovial. E naquele momento eu fiquei chateada, falei, eu não vou. E eu não fui. E aquele ali eu fiquei dias mal. Eu falei, se eu faço de um a tudo, por que a minha pele tá assim? Por quê? O que tá acontecendo? Onde eu estou pecando? Onde eu estou errando? Entendi. Porque você não queria, você não queria usar vestido. Eu não queria usar, eu não usava. Hoje é um dia diferente pra mim. É a primeira vez que você tá usando? É a primeira vez que eu tô usando vestido. Que gente, que lindo. Primeira vez que você tá usando vestido depois de quanto tempo? Vestido longo. Mais de 10 anos que eu não uso. Tem mais de 10 anos que eu não uso vestido mais curto. E tem quanto tempo você tá fazendo tratamento? Desde novembro do ano passado. Desde novembro do ano passado. Não tem nenhum ano. Não tem nenhum ano. Já está nenhum ano eu já tive muitas mudanças no meu corpo. Aquele aspecto de laranja já diminuiu muito. Aquele aspecto de ondulação reduziu muito. O inchaço na minha perna foi fantástico. A coceira reduziu também. Olha o formato ali dos meus joelhos. Tá vendo ali? Olha o formato. Olha a diferença. Eu estava perdendo já a estrutura normal
do meu joelho. Ele já estava danificando, porque ele pode danificar algum local. Sim. Praticamente não tinha joelho ali. Tinha uma parte de um joelho, mas a evolução, igual a Valéria falou, um dia ela me falou assim: Diego, eu não vou querer mudar em 6 meses o que aconteceu há muito tempo na minha vida. Já tenho mais de 10, 15 anos com lipedema que eu não sabia. E eu vou querer mudar agora. É um processo, a gente está no processo ainda. Eu sempre falo com os meus pacientes de lipedema: vocês são casadas em termos civis, religiosos, mas no lipedema vocês são casadas comigo, porque isso daqui é um casamento. O lipedema não é uma corrida de 100 metros. Não. O lipedema é uma maratona. É uma maratona. E eu até falei com o Dr. Diego. Dr. Diego, eu não te abandono. Não, nunca. eu também porque eu não vou abandonar meu tratamento. É isso, né? Não vai. Um médico diferenciado. Obrigado, Valéria. Diego. Obrigado. Pode ter certeza. As mulheres que realmente buscar pela ajuda dele, ele vai tratar elas como se fosse uma irmã. Exatamente, obrigado, Valéria. É um carinho, e se você agir dessa forma com todas as suas pacientes, especialmente com a Valéria, que chegou muito triste na consulta, muito desanimada, apesar de realmente a gente ter conversado sobre como que ia ser o processo, nós podemos ver a evolução dela. Eu acompanho as redes sociais dela, eu vejo que ela é uma paciente determinada, está treinando, está fazendo atividade física, está se alimentando de forma certa, está seguindo o que eu pedi para ela, porque não adianta só eu prescrever, passar, se o paciente também não faz a parte dela. E a dedicação que ela tem é uma dedicação que realmente eu valorizo, Valéria, e te agradeço por isso que você está fazendo. Você é minha inspiração. Obrigado. E ele manda mensagem, ele me pergunta como que eu estou. Ele fica nesse acompanhamento. Fica. Então eu falo que ele faz ele é diferente, o tratamento dele é diferenciado. Obrigado, Valéria, obrigado de coração. Valéria, ainda com você aqui, se você pudesse, você me falou, eu imagino que você tenha tido momentos muito, você falou, né, tristes, assim, né, muito, de autoestima muito baixa, enfim, se você pudesse, hoje eu vejo que você tá aí maravilhosa, né, toda, obrigada, com tratamento, linda e etc, se você pudesse voltar lá atrás e falar para aquela Valéria lá, o que você falaria para ela? Ela que não tinha encontrado em tratamento, que estava ali desesperada, tendo diagnósticos errados, não tinha descoberto o que ela tinha ainda. O que essa Valéria de hoje diria para aquela? Valéria, não desista de você. Não desista de buscar um profissional de qualidade. Não fique triste. Comece a se cuidar, comece a se amar, tenha autocuidado com o seu corpo. Você é incrível. Você é incrível, você faz toda a diferença. Se ame, continue se amando mais, porque na verdade eu sempre me amei. Mas alguns momentos o lipedema, ele me deixava triste. Minha autoestima caía em alguns momentos. Entendi. É lindo, emotivo, lindo, né? O resultado de um trabalho, né? Imagina. Um trabalho. Doutor Diego, quais são os tipos de tratamento disponíveis hoje para o lipedema? Eu queria que você falasse um pouco sobre os clínicos e os cirúrgicos. O que a gente tem hoje, atualmente? Pensando no tratamento de lipedema, nós primeiro temos que focar de que o pilar fundamental está na nutrição. Não adianta eu querer passar medicações, suplementos, minhas melhores terapias, se a nutrição da paciente não for uma dieta prescrita, sim, por um acompanhamento com uma nutricionista. Hoje nós temos nutricionistas renomeados aqui com quem eu trabalho, o Gustavo, a Carolina, a Sirlene, Kelly, são
pessoas que conhecem de lipedema, porque se a nutricionista passar uma dieta convencional, lipedema não vai responder. Isso que acontece com muitas mulheres. Passam umas dietas convencionais, mas o lipedema, a gordura do lipedema é resistente a qualquer dieta convencional. Então precisa ser uma dieta mediterrânea, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, que nossa equipe realmente trabalha com isso para focar. Então, o pilar fundamental do tratamento do lipedema eu sempre foco na dieta. Depois vem a parte da fisioterapia. Nós trabalhamos com terapia física complexa, as drenagens, igual o relato da Valeria, ela falando de que já fez algumas exercícios modeladores de terapia modeladora e que ela se sentiu pior. Realmente, pensando de que a gordura do lipedema é uma gordura que tem um comportamento diferente ao de qualquer gordura do corpo, ela é uma gordura inflamada. Essa gordura inflamada, você massageia ela vai inflamar mais porque ela está inflamada. Entendi. Então você precisa entender de que não é. Você precisa primeiro desinflamar e depois passar pela terapia física complexa. Também temos fisioterapeutas. Aqui em Minas Gerais nós temos uma fisioterapeuta, a doutora Valquíria. A doutora Valquíria, ela trabalha com fisioterapia e acolhe pacientes. Ela é nossa fundadora do Lipedema Y, que é um evento que vamos ter também em julho, um evento muito lindo de acolhimento para os pacientes. Ela que está na luta com o Senado, com a parte política para tentar fazer com que o lipedema ela seja tratada no SUS. Olha isso, que lindo. Que incrível. Não só de forma particular, para os pacientes, sim, igual a gente comentava mais cedo, temos pacientes que não conseguem fazer isso de forma particular, porque sim, o tratamento de lipedema é caro. É caro dependendo até onde você vai utilizar alguns tratamentos com seus pacientes. Mas se pensar que existem pacientes, por exemplo, que moram no interior, que não têm condições, fazer isso realmente muda a história das pacientes, muda a vida. Então, é algo que a gente vai manter essa luta até o final. Depois temos tratamentos, por exemplo, em relação a treinos. Qualquer treino não funciona. Vamos pensar, a Valéria fazia corrida. A corrida são exercícios de alto impacto, onde você vai impactando tanto seu joelho, a perna. Então, se a perna está inflamada, por cada impacto, ele vai ter mais inflamação. Então, precisamos de exercícios de hidroginástica, exercícios mais assim, relacionados a lipedema. Então, assim, a abordagem é muito completa. Nós pensamos em que é uma abordagem multidisciplinar. Se a gente for pensar em tratamento clínico, nós pensamos primeiro no tratamento conservador e depois o tratamento cirúrgico. Eu sou cirurgião e eu sempre falo, o tratamento cirúrgico, ele é assim, um tratamento que realmente funciona para os pacientes de lipedema, mas tem que saber indicar, tem que saber qual momento fazer a cirurgia. Hoje eu já recebo pacientes na clínica falando: Dr. Diego, eu gostava mais das minhas pernas antes de fazer cirurgia que depois de fazer. Por que isso? Porque a gente está falando de que para cirurgia você precisa primeiro desinflamar, uns 6 meses de tratamento com tudo isso, nutrição, suplementos que eu passo, eu prescrevo alguns antioxidantes, algumas medicações que ajudam a modular a parte estrogênica, porque o lipedema, ele também tem um padrão estrogênico, e isso faz com que a doença, ela realmente fique inflamada. Então, aí já passo alguns suplementos, mas a paciente faz o tratamento conservador e depois pode fazer a cirurgia, mas depois tem que voltar comigo para manter o tratamento conservador, o que a gente fala de quase terapia sanduíche. Primeiro o tratamento conservador, depois a cirurgia e depois o tratamento conservador de novo, que a paciente realmente entra na cirurgia desinflamada, que é um dos propósitos que a gente tem, e funciona assim. Então,
pensando no tratamento, é conservador e cirúrgico. Cirúrgico, pensamos na lipoaspiração, algumas pacientes, igual comentávamos no começo, que está com estágio avançado, já tem, por exemplo, não é só a nodulação, já tem pele. Excesso de pele, tem uma pele mais deformada, então precisa fazer a retirada dessa pele, trabalhar às vezes com alguns outros aparelhos. Hoje nós temos alguns aparelhos também que utilizamos, o Velarium, que é magnífico para tratamento de lipedema, Morpheus e assim. É tudo relacionado a controle inflamatório. Hoje pensamos mais no controle inflamatório do que doença mesmo. Entendi. E como é que a gente sabe, como é que você sabe que o paciente precisa ser operado? Como é que ele tem essa noção? Geralmente estágios avançados, realmente são pacientes que precisam de cirurgia. São pacientes que realmente o tratamento clínico provavelmente não vai funcionar quanto eles queriam. Nós temos aqui a primeira paciente que teve lipedema no Brasil, a Tamires. A Tamires é uma paciente assim, que ela tem lipedema em estágio avançado. Ela passou por procedimentos cirúrgicos e realmente ela está conseguindo, através do tratamento conservador, por exemplo, ela fazer tudo certinho. Ela passou, e pensar que o tratamento cirúrgico não funciona somente uma vez. Talvez a paciente tenha que se submeter 2 ou 3 vezes, dependendo do profissional que indica. Mas sim o tratamento conservador, sim a preparação da paciente antes da cirurgia, a cirurgia pode ser um vilão nesse momento. Entendi. Então, temos que saber indicar. Se não foi o momento certo, né? Exatamente. Isso. Entendi. Você disse que o tratamento é multidisciplinar, né? Sim. Quais são as áreas da saúde que estão envolvidas nesse tratamento? Vamos pensar primeiro na nutrologia, a cirurgia vascular, são assim, áreas que já estão começando a tratar lipedema. Nutricionista, é muito importante ter um acompanhamento com o nutricionista, pensando no pilar fundamental que é o tratamento realmente com a nutrição. Nós temos personal trainer, que realmente ajuda a saber que tipo de exercícios você fazer, que tipo de atividade física funciona para lipedema. Fisioterapeutas, acredito que a fisioterapia tem mudado muito a história de muitas pacientes, mudado muito em relação a algo que eu não posso fazer em relação de drenagens, uso de meias compressivas, saber o nível de compressão, e especialmente uma área que eu gosto muito é a área da psicoanálise. A terapia com um psicólogo faz muito a diferença nesse período. Os grupos de apoio que a gente tem com os pacientes de lipedema, elas poder se apoiar em outras pacientes, consultar com um psicólogo que realmente trate e entenda por que a paciente ganha o peso, o que o paciente precisa para mudar a autoestima dela. Às vezes, eu já tive pacientes que fizeram tratamento comigo, o protocolo, mas aquelas que tiveram distorção de imagem, de poder se olhar no espelho e ver que elas não se identificavam com elas. Sempre se ver como uma paciente que sim estava acima do peso, mesmo estando em um peso saudável, estando magras, estando com a pele bonita, a perna bonita, mas se olhava no espelho e ainda não enxergava isso, enxergava de que tinha, então precisamos tratar também a parte psicológica. Sim. Valéria, como é que foi o seu tratamento? Conta pra gente. Quais mudanças que você começou a sentir no seu corpo, na sua mente? Como é que foi essa jornada? Eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila. Procurei uma vestimenta e comecei a vestir e não sentir mal com aquela vestimenta. Me achar bonita novamente. Você olha no espelho e aí você começa a falar assim, nossa, mas você tá tampado, eu tô com vestido longo, porque eu tô assim, porque afeta realmente o nosso psicológico. Então, para mim, quando eu conheci o Dr. Diego, foi uma virada de 180 graus. Foi uma virada de 180 graus. Porque eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila. Ele me deu assistência e ele me dá assistência a todo momento. Então, esse tratamento genuíno me fez voltar a Valéria com muita alegria, com muita paz.
você, né? Quem você realmente era, né, A Valéria? essência Exatamente. dela. E isso. antes de você descobrir que era lipedema, você teve alguma indicação para tratamento cirúrgico? Bom, não. Com o doutor Diego, eu cheguei a perguntar para ele, doutor, meu caso é cirurgia? Ele falou comigo, não é caso cirúrgico, vamos primeiro desinflamar o seu corpo. Então, ele preferiu fazer um tratamento mais conservador, Uhum, que no meu caso não é um caso cirúrgico, não tem nenhuma deformidade no meu corpo. entendi. E hoje, o que mudou na sua vida? O que representa, por exemplo, você estar aqui hoje de vestido, por exemplo, mostrar suas pernas, de repente usar um biquíni? O que isso representa para você? Um autocuidado comigo mesmo. Uma coragem de poder realmente usar um vestido, me sentir tão bem como eu estou me sentindo bem, estou me sentindo bela. Que bom. É toda a dedicação, esse momento é toda dedicação, totalmente para mim, eu precisava disso. Hoje, a hora que você botou esse vestido assim, você olhou no espelho, o que você sentiu? Antes de vir pra cá. Eu olhei assim, eu falei com a minha irmã, não tô legal, não tô bem. Ela, você tá linda. Aí a minha sobrinha falou, tia, você tá linda, você ficou linda. Aí eu acreditei que ele é uma criança. Mas eu falei, mas e aqui, como que eu tô? Ai, meu Deus, esse aspecto da minha pele. Então, quer dizer que por mais que a minha pele tenha melhorado muito, o trauma ainda fica. Uhum. Eu tenho uma amiga que me acompanha muito e ela fala comigo, não tem nada demais, você tá exagerada, você é exagerada. Então, é porque mexe realmente com o nosso psíquico. Aí que entra a importância da psicologia, né, da terapia. Exatamente, da terapia. Tratar essa parte da mente que ficou afetada, né? Exatamente. Doutor Diego, existe cura para o lipedema? O que você diria para alguém que tem sintomas e ainda não foi diagnosticada? Lipedema, lamentavelmente, não tem cura. É uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Com um profissional certo, com acompanhamento certo, realmente conseguimos tratar essa doença de forma conservadora. Por isso que existe a palavra conservadora. Então, pensando nas pacientes que não têm ainda um diagnóstico, que não sabem o que é isso que tem nas pernas, acham que é uma celulite, realmente procurar um profissional que realmente entenda sobre lipedema, saiba diagnosticar, não somente através de exames laboratoriais, exame de imagem, realmente, igual eu falei primeiro, uma boa anamnese, um exame físico, você palpar, sentir, passar a mão naquelas nodulações, e você sentir, fazer uma história completa e ver que a paciente já sentia, já olhava para suas coleguinhas de faculdade, de escola e falar, minha perna não é igual a minha, o que está acontecendo? Realmente isso funciona. Então, um recado que eu deixo para as pacientes que ainda não sabem que tem lipedema, procurem ajuda, procurem se informar mais. Hoje, igual você tinha comentado no começo, já é uma doença que está sendo mais visível, uma doença que já está sendo muito falada nas redes sociais. Porém, acontece que isso também é algo bom, mas também é algo ruim. Porque o fato da gente ter visibilidade nas redes sociais, também a gente vê profissionais que falam sobre lipedema, mas que não entendem de nada. Tem muitas pessoas que falam que lipedema é uma moda. Uma modinha. Eu ouvi agora esses dias sobre isso. É uma moda. Nós somos muito julgados em relação a colegas profissionais que falam comigo, você está tratando lipedema, mas o que é lipedema? Lipedema é uma moda, vocês estão querendo tratar uma coisa que não é, mas esses profissionais não se colocam no lugar da paciente que realmente tem, senão a OMS não tivesse feito não teria reconhecido, não teria né? reconhecido ela. Então, nós precisamos ainda trabalhar com os profissionais, com as pessoas, conscientizar mulheres, ir para academias, ir para as praças, ir para as ruas, para os parques e mostrar e saber de que lipedema existe e está presente em 10% das mulheres do Brasil. Isso que a gente sabe, provavelmente seja mais. Mas se a gente for conscientizar as mulheres, realmente nós vamos ter mulheres que vão conseguir tratar e, sobretudo, prevenir estágios avançados. Sim. Porque se começar a cuidar agora,
não vão chegar no estágio avançado no final. Então existe essa falácia mesmo, de que o lipedema, mesmo sendo reconhecido pela OMS, como a gente diz, recentemente, mas já é reconhecido como doença, existe uma falácia, então, de que ele não é exatamente uma doença. Não é, exatamente. Tem muitas pessoas que falam que não, que é uma moda, que só porque olhando, por exemplo, a Jasmine Brunet, ela aparecendo nas redes sociais, mostrando, as pessoas falam, não, é uma doença que só que as influenciadoras falam, é uma doença que não está presente ainda, eu não vejo. Agora que eu trato lipedema e que eu sei e eu entendo lipedema, eu vou na praia, eu assisto a alguns lugares, eu estou no shopping e eu consigo identificar e vejo essa paciente, não falo, ela tem lipedema, mas provavelmente ela tem lipedema. É os típicos, cintura fininha, quadril alargado, mas tem que investigar melhor. Entendi. Valéria, qual conselho que você daria para outras mulheres que estão assistindo a gente e porventura estão se sentindo inseguras, com vergonha do próprio corpo, sem saber o que fazer? O que tem alguma semelhança com o que você estava sentindo na época, sem ter, né, o seu diagnóstico? Eu diria para essas mulheres incríveis que elas não estão sozinhas. Que existe centenas de mulheres no mundo com a mesma condição física e psíquica. Mas, se elas buscarem um profissional que realmente acolha, não só com conhecimento técnico, mas que realmente tenha um atendimento humanizado, é mais fácil para ela poder conseguir novamente se colocar, trazer sua vida no dia a dia com mais alegria, com mais paz, com mais tranquilidade, aquele momento ali ser um momento mais tranquilo, menos desesperador quando vai colocar uma roupa, quando ela vai escolher uma bermuda. Ela não está sozinha. Nós estamos juntas. Doutor Diego, lindo. Lindo. É muito importante essa união, essa sororidade nossa, né, das mulheres. Assim, a gente saber que a gente não está sozinha é muito importante, né? Doutor Diego, como é que você acha que a gente pode combater o preconceito e a desinformação sobre o lipedema, inclusive no meio médico, né, como a gente já falou aqui? Conscientizando, levando o lipedema para todo lugar. Eu sempre falo, eu durmo, acordo, janto, almoço, vivendo lipedema. Eu sei, informando. Hoje nós temos na PubMed poucos artigos, mas nós temos consensos que vão sair agora, que vão ser publicados sobre lipedema, mostrar para esses profissionais que já existe um consenso que fala de que lipedema é uma doença e como a gente pode tratar. Então, a desinformação vai estar em qualquer tipo de tema ou pensando em doença, mas se a gente puder levar essa informação para todos os lugares, realmente isso vai fazer a diferença, especialmente pensando no meio médico, saber que os profissionais precisam entender de que essa paciente pode ser a mãe dele, pode ser a irmã, pode ser algum familiar dela, e assim, saber de que o mínimo que eles possam fazer para tentar identificar, não precisa diagnosticar, mas suspeitar já é uma coisa boa. Falar, você parece que está com lipedema. Eu li que tem um artigo falando sobre lipedema, vou te encaminhar para um especialista, conhecer, isso faz a diferença, isso muda histórias, muda vidas, Letícia. E vocês acham que o cenário está mudando? Vocês acham que as mulheres estão sendo mais ouvidas hoje? Bom, ainda não, porque o lipedema ele é muito novo. E também nós não temos tantos profissionais com conhecimento técnico para poder realmente aplicar. Mas tem mudado, o cenário está mudando, mas vai mudar assim, é uma maturidade que vai acontecer ao longo do tempo. Não vai ser imediato. Porque a concepção dos médicos ainda, existe uma resistência ainda dos médicos em tratar o lipedema. Eles tratam de uma forma diferente. Sim.
Concordo com a Valéria, realmente precisamos fazer muito mais, porque se a gente for pensar em profissionais que tratam lipedema, primeiro pensamos que é uma doença que é conhecida há pouco tempo. Eu mesmo não me considero uma pessoa que trata lipedema há 5, 10, 15 anos. Eu sou novo. Mas o tempo que eu tenho de experiência com lipedema realmente me fez entender de que eu sei como tratar, eu sei entender o que a paciente precisa. Então, precisamos mudar, né? Precisamos mudar mais esse cenário. As mulheres precisam se sentir mais acolhedora. Os médicos precisam de entender que é necessário sentir a dor delas. Exatamente. Isso. Então, vamos por uma luta. A luta realmente, como disse, não existe vitória sem luta. E nós ainda vamos ter uma vitória. Né? Com certeza. Se Deus quiser. Com certeza, gente. E além do seu trabalho em consultório, doutor, você decidiu ir além, né? Tô sabendo que tem novidade aí. Você já pode contar essa novidade pra gente? Pelo menos um spoiler. Com certeza. Letícia, além do consultório, eu percebi de que as mulheres precisam de ter essa informação na mão. Precisam saber de que às vezes não é passar numa consulta, não é olhar uma rede social, é realmente receber informação que seja uma informação válida, uma informação que seja uma informação tanto atualizada como uma informação válida. Uma informação que seja bom. E foi essa informação que me levou a criar o meu e-book de lipedema. Um e-book que chama Entenda, Trate e Viva. Um e-book que vai mudar as histórias das pacientes, que a paciente que não sabe o que é lipedema, ela vai poder entender através desse e-book e saber que lipedema é uma doença que pode ser tratada com um profissional certo. Esse e-book entrega tudo que é meu conhecimento, meu dia a dia com as minhas pacientes, as histórias que eu tenho com a Valéria, com outras pacientes, como que eu trato, como que eu cuido e entender de que é uma doença que é assim, que já está presente. Então, o lançamento do e-book é um lançamento que vai trazer muitas histórias mudadas, vai ter muitas vidas mudadas somente para paciente que não sabe o que é lipedema, entender e depois, claro, fazer uma consulta com um profissional adequado. Gente, eu tô com ele na minha mão aqui, ó. Vou ver se a câmera consegue focar. Esse livro incrível do Dr. Torrico, Dr. Diego Torrico com a gente. E como é que as pessoas fazem para adquirir esse e-book, Dr. Diego? Me conta. Esse e-book já está presente nas minhas redes sociais. Você consegue acessar ele através da plataforma de Eduz. Você basta clicar nele e você adquirir ele. É um e-book que está feito com muito carinho, um e-book que foi feito há muito tempo atrás, tem uns 6 meses que eu estou planejando fazer esse e-book e que eu queria fazer o lançamento agora no mês de junho, no mês da conscientização de lipedema, o mês onde nós precisamos conscientizar as mulheres de que é lipedema. Então, espero que realmente todas as minhas pacientes adquiram esse e-book, não só minhas pacientes, quem estiver com a dúvida de saber o que é lipedema, o que fazer, já está nas minhas redes sociais e também nós temos ela em físico, igual você mostrou agora, que também vai estar disponível no consultório para as pacientes que precisem. E assim, é algo que pode ser compartilhado. Então, peço para vocês que compartilhem esse e-book para sua mãe, para sua filha, para sua irmã, para quem você acha que tem lipedema, a amiga que vocês querem que ela saiba que está na academia. Você manda o link para elas e fala para elas, olha esse e-book, porque isso pode ser algo que mude a sua vida agora, nesse momento, Letícia. Ótimo, doutor Diego. E é importante a gente fazer um alerta também para quem está assistindo a gente. Informação é o primeiro passo, né? E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas esse e-book, ele não substitui uma consulta, nem um tratamento com um profissional de saúde especializado, né? Exatamente. Esse e-book só vai te trazer uma adaptação do que é a doença, mas sempre sugerimos de passar na consulta, até
para entender e poder tratar. O e-book, ele não mostra, você não consegue fazer uma avaliação física, uma palpação, um exame mais completo. Sim. Então, além do paciente passar na consulta e entender o que é lipedema, precisa manter um acompanhamento, precisa passar pelo nutricionista que realmente tem a formação de tratamento de lipedema. Então, não substitui uma consulta, mas é algo que vai trazer grande conhecimento para elas. Ótimo, gente. Bom, a gente está quase acabando aqui o nosso videocast, muito bom, uma conversa muito importante, né, gente? Para encerrar, Dr. Diego, eu gostaria que você mandasse uma palavra, assim, uma mensagem de esperança a todas as mulheres que convivem com o lipedema. Claro que sim, Letícia. Então, a mensagem que eu deixo para as pacientes que têm lipedema: comecem a cuidar agora, porque após um ano, daqui a um ano, vocês vão querer ter começado hoje. Vocês vão querer ter começado hoje porque vocês precisam se amar, se cuidar, sentir igual a Valéria está se sentindo hoje, diferente, está vestindo aquele vestido que não vestia há 10 anos. Você precisa realmente entender de que lipedema não é uma doença que somente estética. Você vai te trazer qualidade de vida, vai te trazer conforto, você vai deixar de sentir dor, você vai deixar, igual eu sempre falo, pensar de que você lembre das suas pernas o dia inteiro. Às vezes a gente não lembra do nosso cabelo, dos nossos olhos, da nossa nariz, mas o paciente de lipedema diz que não tem um dia que deixe de lembrar que tem pernas por causa da sensação de peso, a dor. Então, comecem a se amar, comecem a se cuidar, façam atividade física, procurem um profissional certo e eu estarei aqui acompanhando vocês com muito carinho e acolhendo da forma certa. Valéria, você, o que você diria para uma mulher que está com vergonha do próprio corpo nesse momento, que acha que é necessário só emagrecer, né? Que não tem ainda esse diagnóstico do lipedema, o que você diria para essa mulher? Primeiro, ela precisa de conscientizar realmente o que está acontecendo com ela. Dizer para ela que ela não está mais sozinha, que nós estamos juntas, lutando para dias melhores. Para elas ter coragem, buscar um profissional com conhecimento técnico, humanizado, para ela se sentir mais confortável, para ela voltar a ser como antes, a autoestima elevada. E existe um profissional muito bom e eu aconselho, o meu doutor, minha pedra, meu diamante. Obrigado, Valéria. Doutor Diego, e para a sociedade, assim, de forma geral, que mensagem que você deixaria sobre respeitar mesmo a dor dessas mulheres com lipedema? A mensagem que eu deixo para a sociedade é você tratar as pessoas, não falo de pacientes, as pessoas de forma empática e humanizada, porque isso faz a diferença no dia a dia da paciente, da pessoa que está do seu lado. Comece a olhar, ter aquele olhar, como diz, um olhar mais empático, um olhar que faça você pensar de que a dor dessa pessoa pode ser a sua ou pode ser de alguém que você conhece. Então, começar a pensar de que essa paciente não está vindo consultar com você ou essa pessoa não está te procurando somente porque ela precisa de cuidar da imagem dela, de cuidar da saúde. Não, ela está te procurando porque confia em você, porque sabe que você vai ajudar ela, porque ela tem uma esperança e a esperança talvez seja você. Muito bonito, gente. Obrigada por me deixarem fazer parte disso, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa foi uma conversa de alma, né? De acolhimento e de informação ao mesmo tempo. Uma verdadeira conversa de alma hoje. Tivemos. De conexão aqui, né? E eu agradeço profundamente ao Dr. Diego aqui pela presença, pela clareza, pela sensibilidade ao explicar todas as histórias aqui pra gente. A Valéria por dividir a sua história, né, Valéria? Obrigada, viu? Por compartilhar isso com a gente. Foi ótimo estar com vocês. As mulheres precisam de saber, precisam de entender isso. Elas precisam realmente de saber que não estão sozinhas. Não. Sim. Nós estamos juntas.
E entender essa potência também de compartilhar isso. Acho que você contar a sua história é muito importante para todas as mulheres, né? Porque a gente se identifica, né? Quando a gente vê. Se identifica. Então é muito importante você estar aqui contando e compartilhando tudo que você passou pra gente. Obrigada. Tá bom? E se você que está assistindo aí a gente, se você se identificou com a Valéria, se identificou com a história, com algum diagnóstico, né, se identificou com alguma informação que foi dada aqui pelo doutor, procure um profissional que conheça o lipedema, né? E lembre-se sempre, sentir dor não é normal, né? Sentir vergonha do próprio corpo não é normal, gente. Então a informação é o primeiro passo para o cuidado, tá? Obrigada pela sua sintonia, pela sua audiência com a gente e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.